Oi, crianças, tudo bem? Tia Lele está aqui para encerrar essa série de histórias que a gente está contando sobre Moisés. E hoje, crianças, a gente vai ver se cumprir a grande promessa que Deus tinha feito a Moisés lá no começo da nossa série. Vamos aprender? A história de hoje se encontra lá em Êxodo, nos capítulos 12, 13 e 14. Então, crianças, após a libertação do povo de Israel do Egito, a gente vai ver que a Bíblia vai dar detalhes de como esse povo saiu de lá. Ela começa dizendo que foram 600 mil homens a pé, sem contar com mulheres e crianças. Ela ainda fala que o povo levou animais e comida junto com eles, porque eles tinham medo de faltar durante a trajetória pelo deserto. Isso tudo aconteceu depois que eles ficaram presos no Egito durante 430 anos. E aí Deus começou a fazer aliança com o povo, e o povo celebrava a Deus pela grande libertação que ele tinha dado ao povo. O mais importante é saber que durante toda essa trajetória que o povo estava fazendo pelo deserto, Deus acompanhava eles. Durante o dia, Deus enviava uma nuvem para que não ficasse tão quente enquanto eles andavam. E durante a noite, Deus iluminava o caminho com colunas de fogo para que o povo visse por onde estava indo. Deus nunca abandonava o seu povo. E aí, Deus fala para Moisés que o coração de Faraó ia endurecer mais uma vez e Faraó iria atrás do povo de Israel. E assim aconteceu. Faraó se juntou com 600 carros do seu exército para ir atrás do povo de Israel no meio do deserto. E aí, quando o povo de Israel viu de longe o grande exército dos egípcios, começaram a ficar muito temerosos e começaram a clamar a Deus. E chegaram a dizer a Moisés que preferiam continuar sendo escravos do que estar naquela situação. Vocês acreditam que eles desacreditaram na grande promessa que Deus tinha feito? Mesmo Deus já tendo livrado eles de grandes coisas, como as 10 pragas do Egito? E aí, Deus dá uma grande ordem para o seu povo. Ele diz assim: marchem, marchem, continuem andando. E assim o povo faz. Eu imagino que diante daquela situação, algumas pessoas devem ter ficado com medo, outras devem ter ficado sem entender o que estava acontecendo e outras, eu assim acredito, que tinham fé nas promessas de Deus. Mas a Bíblia fala que todos começaram a marchar e todos começaram a seguir. E Deus dá outra grande ordem a Moisés. Ele manda ele levantar o bastão e estender sobre o mar, porque Deus faria com que as águas se separassem e o seu povo andasse pelo meio do mar. Vocês têm noção disso? E aí o povo continuou marchando e Deus continuou protegendo o seu povo. A Bíblia fala que ele dividiu a noite. Na parte que estavam os israelitas, ele deixou mais claro para que o povo conseguisse ver. E na parte que estavam os egípcios, ficou mais escuro, para que os egípcios não conseguissem ficar vendo claramente o povo de Israel. Então, crianças, chegou a hora de acontecer o grande milagre. Vocês acreditam que naquele momento estava um vento muito forte e a Bíblia fala que Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus fez com que se formassem 2 paredes separando o grande mar e o povo passou a pés secos. E o povo passando ali por aquele grande mar, com aquelas 2 grandes paredes, o povo do Egito não desistiu de seguir o povo de Deus e continuou atrás. E Deus mais uma vez vai livrar o povo de Israel. Deus manda que Moisés estenda a mão com o bastão para que o mar volte à posição que estava, que é como a gente conhece hoje. E assim ele fez. E o povo do Egito que estava seguindo Israel foi afogado pelo mar. Lembrando que Deus deu essa ordem para Moisés quando
todo o povo de Israel já tinha passado. Então, realmente, só quem era do Egito ficou ali no meio do mar e foi consumido pelas águas. Depois de ver esse grande milagre, essa grande libertação, o povo passa a confiar em Deus. E o que a gente pode aprender com essa grande história? Além de saber que Deus pode fazer grandes milagres, nós precisamos confiar que Deus sempre irá proteger os seus. Assim como Ele protegeu o povo de Israel, mesmo às vezes eles não tendo confiança, Ele também irá nos proteger. E tudo que Ele quer da gente é um coração que sirva a Ele, um coração obediente. O versículo de hoje se encontra lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 14, que diz assim: O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E a atividade de hoje é a seguinte. Crianças, na atividade de hoje vocês vão precisar de lápis de cor e canetas coloridas. Vão precisar de cola também. Por quê? Com uma folha de papel, vocês vão colorir os dois extremos da folha com a cor do mar. Então, pode ser esses dois tons de azul. E aí, com a cola, depois de colorir, vocês vão fazer assim, dobrar a folha e colar essas duas partes. E essa parte do meio, vocês vão colorir de marrom. Então, vocês vão colar essas duas partes aqui, porque vai ficar como se fosse duas ondinhas, tá certo? E essa parte do meio, o marrom. E aí vocês já devem imaginar o que tia Lelê tá querendo dizer para vocês que a gente vai fazer. Uma maquete sobre a passagem do povo pelo meio do mar. E aí, quem sabe vocês queiram fazer pessoinhas e colocar aqui no meio, fazer o bastião de Moisés, colocar ele aqui no meio também. Quando terminarem, vai ficar mais ou menos assim. E essa foi a nossa atividade de hoje. Não esqueça que vocês podem complementar o desenho, colocando algodão aqui para fazer como se fosse o final das ondas. E é isso, crianças. Crianças, muito obrigada por terem assistido toda essa série de Moisés. Se vocês não assistiram, voltem do começo e assistam tudinho, tá certo? Tchau, tchau!